Olá e bem-vindos. Olha, imagine o seguinte: você decide construir a casa dos seus sonhos, mas sem nenhuma planta. Você só começa a empilhar tijolos esperando que no final tudo se encaixe. Você pode até conseguir erguer alguma coisa, mas a chance dela não atender às suas necessidades, sabe, de ter a cozinha no lugar errado ou de simplesmente não ser segura é enorme. Construir um software sem um protótipo é, de muitas formas, a mesmíssima coisa. E o pior é que o custo do erro não é só o dinheiro dos tijolos, né? Não mesmo. É o tempo de todo mundo, a frustração de ter que derrubar uma parede que acabou de ser construída e, no final, a chance de ter um produto que ninguém quer usar. O desperdício é gigantesco. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da criação de tecnologia que realmente funciona. O nosso material de base é um dia bem aprofundado sobre análise de processos, levantamento de requisitos, tudo isso para prototipagem de sistemas. E a nossa missão aqui é desmistificar um pouco o jargão do mundo da tecnologia, sabe? Palavras como Agile, Scrum, User Stories e mostrar como esses conceitos formam, na verdade, um conjunto de ferramentas muito práticas para transformar ideias em soluções valiosas e validadas antes mesmo de se escrever uma linha de código definitiva. E isso é mais importante do que nunca. Como os autores Pressman e Maxim apontam no material, a capacidade de prototipar e validar ideias rapidamente deixou de ser só uma habilidade técnica, sabe? Virou estratégia. Virou um diferencial competitivo crucial para qualquer empresa. É sobre reduzir riscos, economizar recursos e, acima de tudo, criar produtos que as pessoas de fato queiram e amem usar. Ok, vamos começar a desvendar isso então. A primeira grande peça do quebra-cabeça é entender a mentalidade por trás de tudo. A revolução ágil. Lendo o material, fica muito claro que as metodologias ágeis nasceram como uma resposta direta àqueles modelos mais antigos, sabe? Como o famoso modelo cascata. Ah, sim. Que era terrivelmente lento e rígido. Você planejava tudo por meses, às vezes anos, e só lá no final descobria se o resultado era o que o cliente queria. E o problema era o efeito túnel, né? As equipes passavam um ano desenvolvendo sem falar com o cliente e quando finalmente mostravam o produto... O mundo já era outro. Exato, o mercado já tinha mudado, o problema do cliente já era outro, era um investimento enorme baseado numa fotografia que já estava, tipo, amarelada. Quase nunca dava certo, então. Foi por isso que, em 2001, um grupo de desenvolvedores publicou o Manifesto Ágil, que se baseia em 4 valores fundamentais. E eu gosto de como eles são diretos. Primeiro, pessoas e conversas são mais importantes que processos e ferramentas rígidas. Segundo, ter um software funcionando é mais valioso que uma pilha de documentos. Terceiro, colaborar constantemente com o cliente é muito melhor do que ficar negociando contratos o tempo todo. E por último, estar pronto para mudar de rota é mais inteligente do que seguir um plano cego. E esse segundo ponto, software em funcionamento mais que documentação abrangente, nossa, ele cria uma confusão enorme até hoje. Demais. Muita gente ouve isso e pensa, ótimo, agilidade significa que não precisamos documentar nada. Mas isso é um mito perigoso. Sim, o nosso material de base bate muito nessa tecla. Agilidade não é anarquia. De forma alguma. O autor Mike Cohen, que é uma grande referência na área, diz que a documentação deve ser tão detalhada quanto necessário. Nem mais, nem menos. O foco muda. Totalmente. Muda da quantidade para a utilidade. E no contexto da prototipagem, qual é a documentação mais eficaz que existe? É o próprio protótipo funcional. Ele comunica a intenção do design de uma forma visual, interativa, que um documento de 300 páginas jamais conseguiria. Ele é a documentação viva. Sabe, ao ler o material, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi a tensão entre 2 palavras que a gente ouve o tempo todo: Scrum e Kanban. Parecem sinônimos de método ágil, mas o guia os trata de forma bem diferente. Você pode nos ajudar a desfazer essa confusão? Claro, essa é uma dúvida clássica. Podemos usar uma analogia. Imagine 2 cozinhas de restaurante. Uma delas, o Scrum, trabalha em lotes. A cada 30 minutos, ela se compromete a fazer 10 pizzas e 5 lasanhas. Durante esses 30 minutos, o foco é total em entregar aquele lote.
Esses ciclos fixos são os sprints. Uhum. Tem papéis claros. O Product Owner é o chefe que decide o menu, o Scrum Master é o gerente que garante que a cozinha funcione sem problemas e os developers são os cozinheiros. E no final de cada ciclo tem a Sprint Review, onde os pratos são apresentados aos clientes para feedback. E entendi. É uma estrutura com ritmo, com uma cadência bem definida. E a outra cozinha, o Kanban? A cozinha Kanban não trabalha com lotes de tempo. Ela trabalha com fluxo contínuo e limitação. Os pedidos chegam um a um. A regra principal, que vem lá do sistema Toyota de produção, é limitar o trabalho em progresso, o IP. Por exemplo, essa cozinha só pode ter 3 pizzas no forno ao mesmo tempo. Para começar uma pizza nova, uma precisa sair. Isso força a equipe a focar em terminar o que começou. É o famoso quadro com as colunas a fazer, fazendo, feito, certo? Onde a coluna fazendo tem um limite. Exatamente. E a verdadeira genialidade do Kanban, que vem do pensamento Lean, é que ele transforma o desperdício em algo visível. Um cartão de tarefa parado por dias na mesma coluna não é só um problema de processo. É literalmente tempo e dinheiro parados ali para todo mundo ver. Ele força uma conversa sobre eficiência e sobre onde estão os gargalos de um jeito que uma planilha de horas nunca conseguiria. Isso levanta uma questão que o material propõe. Não existe uma resposta certa, então. Scrum ou Kanban? Não, é uma questão de contexto. A estrutura do Scrum pode ser ótima para equipes que precisam de mais direção ou para projetos com metas claras e de médio prazo. Já a flexibilidade do Kanban é fantástica para equipes de suporte ou times mais maduros, cujas prioridades podem mudar a qualquer momento. As duas cozinhas podem produzir comida excelente. Elas só otimizam para problemas diferentes. Entendi. Então temos esses frameworks como o Scrum, que nos dão um ritmo, uma cadência para o trabalho. Mas ter um ritmo não garante que a gente está tocando a música certa. Como a gente descobre qual é a música que o usuário quer ouvir? Bela analogia. E a resposta está em parar de falar sobre o que o sistema deve fazer e começar a falar sobre o que a pessoa quer alcançar. É aqui que entram as histórias de usuário, ou User Stories. Que são aquelas descrições bem curtinhas de uma funcionalidade, sempre contadas da perspectiva de quem vai usá-la. O formato que o material apresenta é muito claro, né? Como um tipo de usuário, eu quero um objetivo para que eu obtenha um benefício. O exemplo é ótimo. Como um gerente de projeto, eu quero visualizar o status de todas as tarefas em um dashboard para que eu possa identificar rapidamente problemas potenciais. É simples, direto e foca no valor, não na tecnologia. Isso, foca no porquê. Mas uma história por si só ainda pode ser vaga. Visualizar o status pode significar 1000 coisas diferentes. Para evitar ambiguidade, a gente precisa dos critérios de aceite. As regras do jogo. Exato. São as condições que precisam ser satisfeitas para que a história seja considerada pronta. Isso de critérios de aceite parece ótimo, mas também soa um pouco abstrato. Como você transforma uma condição em algo que um desenvolvedor pode testar de forma concreta? Existe uma maneira de não deixar margem para interpretação? Existe, e é uma técnica muito poderosa chamada BDD, ou Behavior Driven Development, desenvolvimento guiado por comportamento. Ele usa um formato quase de linguagem natural. Dado que, quando, então. Usando o exemplo do dashboard, um critério de aceite poderia ser: dado que existem tarefas com prazo vencido, quando o dashboard é carregado, então as tarefas atrasadas devem ser destacadas em vermelho. É um teste claro e objetivo. Qualquer pessoa da equipe técnica ou de negócios entende exatamente o que se espera do sistema. Não tem como interpretar errado. Ok, então as histórias nos dão o detalhe de cada funcionalidade. Mas e a visão do todo? Antes de escrever as histórias, a gente precisa entender o campo de jogo, o processo completo onde essa funcionalidade vai viver. É aí que o material introduz o mapeamento de processos. Exato. E a ferramenta padrão para isso, como aponta o autor André Campos, é o BPMN. É o Business Process Model and Notation. O melhor jeito de pensar no BPMN é como uma linguagem universal para desenhar processos de negócio. A grande vantagem é que o mesmo desenho pode ser entendido tanto pelo diretor da empresa
quanto pelo desenvolvedor que vai codificar a solução. É a ponte entre esses dois mundos. Com ele, a gente consegue desenhar o processo como ele é hoje, o as is, e depois como queremos que ele seja com o novo sistema, o to be. Essa visualização deixa claro onde o sistema vai se encaixar. E mais importante, revela os gargalos. Ao mapear o processo atual, você invariavelmente encontra onde o trabalho emperra. Lembre de um projeto em que o gargalo era o departamento jurídico. Tudo parava lá por semanas. Ao mapear o processo com o BPMN, a equipe percebeu que eles só recebiam os pedidos de análise na sexta tarde, todos de uma vez. A solução não foi um software novo, foi simplesmente mudar o dia da entrega dos documentos para terça-feira. O BPMN revelou um problema humano, não técnico. Identificar esses pontos de dor é uma mina de ouro. Que história ótima! E para encontrar esses gargalos e entender as necessidades, precisamos de boas técnicas, né? O material fala de várias, mas eu queria focar em duas abordagens mais colaborativas. A primeira é a jornada do usuário, que eu achei fascinante. É um mapa visual da experiência completa de uma pessoa ao interagir com o serviço passo a passo, desde o momento em que ela ouve falar dele até o suporte pós-venda. É um exercício de se colocar no lugar do outro, um exercício de empatia mesmo. Mapear essa jornada permite que a equipe identifique os pontos de atrito e as oportunidades em cada etapa. É aqui que o usuário se confunde ou, neste ponto, ele está ansioso, como podemos tranquilizá-lo? A outra técnica que se destaca é o Design Sprint, popularizada pelo Google Ventures. O guia descreve como um intensivão de 5 dias para ir de um problema complexo a um protótipo testado com usuários reais. E o poder do Design Sprint não é só a velocidade, é o alinhamento. Já vi equipes discutirem um problema por meses. Em um Design Sprint, na terça-feira, você já tem que ter decidido um caminho e na sexta, você vê um usuário real interagindo com a sua ideia. É um banho de realidade que economiza uma fortuna em debates e desenvolvimento equivocado. Mas, no fundo, o fio condutor de todas essas técnicas, de uma entrevista a um Design Sprint, é um elemento humano fundamental: a empatia. Há uma citação ótima de Mike Cohn no material que diz: desenvolvedores que realmente entendem as necessidades dos usuários criam produtos significativamente melhores. Então temos ideias, histórias de usuário, processos mapeados. Parece que está tudo pronto. Mas isso tudo é viável? A gente realmente consegue construir isso? E aqui o material entra na análise de viabilidade, que no mundo ágil não é uma etapa única lá no início, mas sim um processo contínuo. Exatamente. A cada ciclo, a cada protótipo, você aprende algo novo e precisa reavaliar a viabilidade. Podemos dividir essa análise em 4 grandes áreas, como um checklist para manter o projeto nos trilhos. A primeira é a viabilidade do problema e do valor. Que é basicamente se perguntar: estamos resolvendo um problema real que importa para alguém, certo? Para evitar cair na armadilha da solução em busca de um problema. Precisamente. A segunda é a viabilidade de mercado e usabilidade. As pessoas vão querer usar isso? Já existe algo parecido? E, crucialmente, é fácil e intuitivo de usar? A terceira é a viabilidade técnica. A nossa equipe tem o conhecimento e as ferramentas para construir isso. A tecnologia que a gente quer usar é compatível com sistemas que já existem. E por último, a que eu sinto que muitas vezes é esquecida, até ser tarde demais. A viabilidade financeira operacional. Temos dinheiro não só para desenvolver, mas para manter isso funcionando? Qual será o impacto dessa nova ferramenta nos processos atuais da empresa? Vamos precisar treinar as pessoas? Como será o suporte? A autora Shari Plyfigor faz uma observação brilhante sobre isso. Muitos projetos falham não por problemas técnicos, mas porque ignoram completamente os custos operacionais de longo prazo e o impacto que o sistema terá na rotina da organização. Então, se a gente olhar para a jornada que fizemos, a grande lição parece ser um ciclo constante. Começamos com uma mudança de mentalidade, a filosofia ágil, depois passamos por frameworks práticos como Scrum e Kanban,
Aprendemos a falar a língua do usuário com as histórias e a mapear o terreno com o BPMN e, por fim, vimos a necessidade de manter os pés no chão, de verificar continuamente a viabilidade do que estamos fazendo. O resumo de tudo é validação constante. É um ciclo que não para. Aprender, construir um pouco, mostrar para as pessoas, aprender com a reação delas e adaptar o rumo. É isso. É menos sobre ter um plano perfeito e mais sobre ter a capacidade de aprender e se adaptar rapidamente. E isso levanta uma questão importante, que o nosso material também propõe como reflexão final. Como equilibrar essa análise rigorosa de viabilidade com a necessidade de buscar inovações que são realmente disruptivas? Uma análise muito rígida pode acabar matando ideias geniais antes mesmo que elas tenham a chance de nascer, porque no início elas sempre parecem um pouco malucas, né? Por outro lado, ignorar completamente a viabilidade pode levar a projetos que são pura fantasia e que nunca sairão do papel, consumindo recursos preciosos. Onde está o meio termo? Exatamente. O pensamento final que a gente deixa é este. Como uma equipe pode criar um ambiente que permite a exploração de ideias ousadas, mas que também sabe a hora de ancorá-las na realidade? Onde termina a aposta calculada e começa a fantasia impraticável? Essa é talvez a pergunta mais difícil e mais importante na gestão da inovação hoje.